Olá, continuando aqui as nossas aulas, vamos abordar agora o conceito de juros compostos. Bem, juros compostos, ao contrário dos juros simples, ele faz com que o montante que eu tenho em cada etapa da minha aplicação, aqueles juros que foi incorporado ao montante, ele passa a ser parte do meu capital para o próximo período, tá? Então veja, nos juros compostos, o juro que eu ganho, ao final de um período, ele é incorporado ao capital que eu tenho para o período seguinte. É como que assim, eu tivesse o capital, aplico os juros, eu tenho um montante, e esse montante ele vai servir como capital para o período seguinte, ok? Diferença do juro simples era o que? O juro simples, o juro ele era incorporado ao montante, porém no período seguinte o meu capital era o mesmo capital do período anterior, tá? Então veja, nós temos aqui que juros, é montante menos capital. Isso não muda para juros simples ou juros compostos, é a mesma coisa. Agora, a diferença é a fórmula do montante, porque a fórmula do montante, o meu período ele é uma função exponencial. No juros simples, o meu período ele era linear. Aqui nos juros compostos, o meu período ele é exponencial, tá ok? Então nós temos aqui o montante, tá? Nós temos aqui, nossa senhora, esse montante tá feio. Montante, nós temos aqui o capital, tá? Veja, aqui dentro, o que eu tenho aqui dentro? Aqui dentro, pessoal, eu tenho o meu capital, ele é multiplicado, veja bem, ele é multiplicado, pela taxa mais 1 elevado ao período, ao n. E todo esse parênteses aqui, ele é chamado de fator de acumulação de capital, tá ok? Então esse parênteses aqui, o parênteses, ele é o mais usado na matemática financeira. Todas as fórmulas de matemática financeira envolvendo juros compostos, você vai encontrar este parênteses aqui, tá ok? Então esse parênteses, oficialmente, ele é denominado de FAC, fator de acumulação de capital, tá bom? Então tá aqui o que eu falei, tá bom? Então seria assim, tá? Se eu tenho o montante meu elevado, acumulado apenas a um período, era como se eu multiplicasse o montante pelo capital vezes 1 mais i. Aqui daria o mesmo valor do juros simples, tá ok? Porém, quando eu vou capitalizar com dois períodos, é como se eu multiplicasse primeiro uma FAC, um FAC pelo outro, multiplicasse um FAC pelo outro, e aí sim eu multiplicaria o capital, tá? E se fosse 3 períodos, eu teria a multiplicação de 2 FAC vezes a multiplicação de mais um FAC, tá ok? Que é o que representa esse elevado ao período, tá ok? Antes de fazer os exemplos aqui, vamos comparar aqui, os juros simples e juros compostos. Veja, pessoal,
nós temos aqui uma tabela, um capital de R$1.000, tá? Que ele foi capitalizado durante 5 períodos a juros simples e a juros compostos, tá? Então veja, no final do primeiro período, eu tenho que os juros foi incorporado ao montante. Porém, no início do segundo período, o meu capital é o mesmo capital do período anterior. Incorporo os juros, né? Incorporo os juros, que foi de 100 com os juros do período anterior, que vai dar 200. Calculo o capital do próximo período, que é o mesmo do período anterior. Vai dar um juros de 100, eu incorporo ao montante do período anterior, que vai dar 1.300. E assim eu vou fazendo até o final da minha capitalização. Então sempre o capital é igual ao capital anterior e os juros que eu tenho, ele vai ser incorporado ao montante do período anterior, ó. Tá bom? Então aqui é os juros simples. Agora, pessoal, nos juros compostos, ele faz o que? Nos juros compostos, eu tenho no primeiro período igual ao juros simples, tá? Porém, no segundo período de capitalização, eu estou pegando aqui, ó, o meu capital é o mesmo valor do meu montante, ó. Ele vem para cá. Capitalizo, eu tenho um segundo montante. Para o terceiro período, eu pego o meu segundo montante e transformo ele como o capital do terceiro período, né? Calculo os juros e incorporo ao montante. Pego esse montante e utilizo como capital do quarto período. Calculo os juros e incorporo ao montante. Pego esse montante, incorporo ele e transformo ele como capital do quinto período. E no final aqui eu vou ter a minha capitalização total, tá? Meu valor capitalizado, ok? Bem, então a fórmula para calcular o montante é essa fórmula aqui, né? O montante é capital vezes o FAQ, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um montante aí de 1.200, né? Qual o valor de resgate, né? Qual o valor de resgate? Então, valor de resgate é a mesma coisa que o que? Montante, tá? Beleza. Então tá, então qual o valor do meu montante, valor de resgate, de uma aplicação de R$12.450 após 30 meses a uma taxa de 4,5% ao mês. Ah, importante, eu não falei aqui para vocês. Tanto aqui, ó, é importante, né? É importante lembrar aqui que o meu período ou a minha taxa sempre tem que estar expressa no mesmo período, assim, no mesmo tempo, tá? Se o período tiver em meses, a taxa tem que estar em meses. Se o período tiver em dias, a taxa tem que estar em dias e vice-versa, tá ok? Então período e tempo sempre período e taxa sempre no mesmo tempo, tá ok? Então aqui, ó, é só aplicar a fórmula, né? Aplicamos a fórmula aqui, ó. Então apliquei a fórmula, isso vai me dar aqui um montante do que? De R$46.000, tá bom? Bem, se eu quiser calcular o capital, é só eu fazer o que, ó? Se a fórmula do meu montante, né? Veja, se a fórmula do meu montante é o capital vezes o meu FAQ,
o meu capital vai ser o quê? Então, o meu capital vai ser o quê? Vai ser o meu montante dividido pelo meu FAQ, tá bom? Tá. Então, eu tenho aqui o meu capital e esse meu capital aqui, por exemplo, eu tenho uma aplicação financeira que vai atingir 50 mil reais após 720 dias, né, a uma taxa de juros compostos de 33% ao ano. Qual vai ser meu capital inicial? Então veja, eu tenho uma taxa que está expressa em anos, tá? Eu tenho um período que está expresso em dias. Eu não posso trabalhar com taxa e período em tempos diferentes. Prefira sempre transformar o período no mesmo tempo da taxa, tá ok? Então, ó, eu sei que 720 dias é igual a 2 anos. Então, no nosso caso aqui, dividindo o meu montante pelo FAQ, eu vou ter que o meu capital foi um capital de 28.266,15 centavos, tá? Isso daqui, pessoal, adiantar para vocês já um assunto que vai vir. Quando eu estou trazendo algo que está lá na frente para o presente, eu estou fazendo uma operação de desconto, tá? Isso daqui é uma operação de desconto. Já vou adiantando a vocês. Então é a mesma coisa assim. Quando você vai num comércio e tem o preço a prazo e o preço à vista. Então, quando você paga à vista é mais barato. Por quê? O que o lojista faz? O lojista vai e faz o que? Ele faz uma operação de desconto, tá? Ele faz uma operação de desconto e vai trazer o preço a prazo para o valor à vista, tá? O preço a prazo em 5 vezes, então ali tem um juro embutido, né? O preço à vista, o que ele faz? Ele pega esses juros que ele iria ganhar num período de 5 meses, ele traz aqui para o presente. Então, teoricamente, é assim que faz. Porém, na prática, o pessoal usa de maneira diferente. Então, o comércio ele costuma perder dinheiro quando faz isso, tá? A gente vai abordar esses detalhes aqui na hora de trabalhar com desconto, tá? Bem, o cálculo da taxa. O cálculo da taxa, pessoal, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. A taxa é o montante sobre o capital, tá? A taxa ela é dada sobre o montante sobre o capital elevado a 1 sobre n, tá? Então eu quero aqui descobrir, por exemplo, ó, uma dívida de 15 mil reais foi resgatada por 21.106 reais após 7 meses. O que essa frase significa? Uma dívida de 15 mil reais. Então eu tenho uma dívida de 15 mil reais, tá? E eu preciso pagar essa dívida. Então, o resgatar significa pagar. Então eu tinha inicialmente uma dívida de 15 mil reais e eu paguei ela após 7 meses. Eu paguei após 7 meses. Só que eu paguei o que? Eu resgatei, eu paguei, eu fui lá, quitei. Eu quitei por 21 mil reais, 21.106 reais e 51 centavos. Resgatar é pagar. Quero saber o seguinte: qual foi os juros que eu tive? Qual foi a taxa mensal de juros que eu tive? Veja, se eu fizesse assim, ó, olha aqui. Se eu fizesse apenas, ó, 21 mil
21.106,21. Tá, aqui tá errado, tá? Aqui ele é 51, tá? Aqui é 51, ó. Ó, então aqui é 51. 51 dividido por 15.000. Isso daqui vai me dar o quê? Isso daqui vai me dar uma taxa total no zoom de 0,407101. Sabemos que isso aqui multiplicando por 100 vai dar em porcentagem, então nós temos uma porcentagem total de um juros total de 40%. Então em 7 meses a pessoa pagou 40% de juros, ok? Tá, mas eu não quero saber o montante total, eu quero saber o montante mensal. Então por isso que eu venho aqui e divido, né, por 1 sobre N. Tá? Então no caso são 7 meses, 1 sobre 7, tá ok? Então essa é a ideia, por isso que eu divido por período, para saber o quanto é que sai no mês, tá ok? Bem, o cálculo do prazo, eu quero saber o seguinte, ó. O cálculo do prazo, ele é dado pelo logaritmo, né, do montante sobre o capital e dividido pelo LN aqui do FAQ, tá ok? Então aqui não é qualquer calculadora que faz isso, tá? Tem que ser calculadora pelo menos científica ou as financeiras. Então eu quero saber o seguinte, ó, uma pessoa tinha um capital de 23.000 e ela quer resgatar 43.000, a taxa mensal de juros compostos é de 3,5%, né? Se é mensal, então é ao mês, tá ok? Então veja, pessoal, isso aqui é legal quando a gente quer saber assim, ainda mais vocês que vão se formar, devem estar se programando aí para fazer a formatura, então vocês querem ter um montante de X mil reais ao final aí dos 5 anos de faculdade, né? 4 anos que seja. Então você tem mais ou menos uma taxa de juros aí média ao mês, então você calcula assim, ó, daria para usar assim, quantos meses eu vou precisar para montar acumular um capital de tantos mil reais no final, né, no final aí desses 5 anos aí. E aí você vai simulando, se eu todo mês eu colocar R$1.000, não, perdão, eu me confundi aqui. Isso aqui é feito mais quando vocês estão no começo do mês, do começo do curso, tá? E você quer saber o seguinte: se eu acumular, se eu tiver um capital inicial, aí é que tá. Ainda não é esse assunto aqui, porque vocês estão pagando mês a mês, né? Não, então não é isso aqui não. Esquece que eu disse, tá? Eu estou dizendo o seguinte: dá pra gente calcular qual que é a parcela que vocês vão ter que pagar para chegar, né, naquele capital para formatura, qual a parcela vão ter que pagar mensalmente, tá? Mas aqui é um próximo assunto um pouquinho mais para frente, tá? Esse daqui, quando nós temos já um capital inicial, nós temos um capital e nós queremos ter o montante daqui a um período X de tempo. Então, qual a quantidade de meses que eu vou ter que deixar esse meu capital aplicado para poder chegar naquele montante, tá ok?
Então eu tenho aqui uma taxa de 3,5% ao mês, um capital de 23 mil e um montante de 43 mil. Fazendo aqui as contas, né, eu tenho aqui o LN de 43 mil sobre 23 mil. Então vamos lá, vamos fazer essas continhas aqui, ok? Então, ó, eu teria o que, ó? Calculando aqui, pessoal, o numerador. Se eu dividir, né? Se eu dividir aqui 43 mil por 23 mil e calcular o LN dele, vai dar 0,625706. Então aqui vai dar 0,625706. Calculando agora o denominador. Então eu tenho LN de 1,035, né, que é 3%. Calculo LN e vamos ter aí, peraí, vai dar aqui no meu 0,03441, tá? Deu, ó, deu 18 meses, 18,8371, tá? Então 18 meses e 19, tá ok? Então vai dar, então é dessa maneira que eu calculo o período. Bem, aqui tem alguns exercícios, né? Bem, e para terminar aqui o nosso assunto, nós temos aqui períodos não inteiros. Veja, quando nós multiplicamos aqui, por exemplo, ó, quando a gente multiplica aqui 1000 elevado a 1,1, 10% elevado a 3, veja, nós estamos fazendo aqui uma multiplicação, né? Usamos aqui estamos trabalhando aqui com uma convenção exponencial, tá? Então aqui, ó, convenção exponencial, tudo bem? Porém, há situações que eu vou ter uma coisa assim, ó. Eu vou ter uma coisa assim, ó. 1000 elevado a 3,5. Então veja, agora eu estou trabalhando aqui, ó, com casas fracionadas. Não é mais um número inteiro, é um número fracionado. Quando eu tenho um número fracionado, costuma-se trabalhar com uma convenção chamada convenção linear, tá ok? Convenção linear, onde a parte fracionada, veja, a parte fracionada, eu vou utilizar juros simples e na parte inteira eu utilizo juros compostos, tá? Então é assim, ó. Então parte fracionada eu utilizo juros simples e parte inteira juros compostos. Então olhem aqui, pessoal. Um capital ele foi aplicado
capital de R$ 1.000 foi aplicado a juros compostos de 3 meses e meio, a uma taxa de 8% ao mês. Então, ó, veja, concorda comigo? Concorda comigo que a taxa e o período estão no mesmo tempo, tudo é ao mês, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu peguei meu capital, eu vou multiplicá-lo a 3, né? É o período, é o número inteiro. E vou fazer o que agora? Vou multiplicar. Perdão. O que ele quis dizer aqui foi diferente. O que ele quis dizer aqui é, ó, se eu fizer esta conta aqui, veja, elevar 8%, né, a 3,5 vai dar um montante de 1.309,13. Professor, por que colocou esse 6 dividido por 12 aqui? Porque é meio, aí tanto faz, tá ok? Tanto é que eu corrigi na apostila, na versão nova, eu coloquei 5 direto aqui, tá? Eu fiz igual, tá aqui, ó. A apostila de vocês já deve estar 5 ali, tá? E por que quando eu uso a parte fracionada, ó, a parte fracionada a parte fracionada eu utilizo o juros simples, porque foi um valor maior aqui, ó. Por que foi maior esse valor, ó? Pessoal, porque é o seguinte, os juros a princípio, tá? A princípio, os juros compostos, eles a princípio os juros compostos eles rendem mais que os juros simples. Porém, isso não ocorre quando o meu período for menor do que o tempo expresso na taxa de juros. Veja, suponha o seguinte, eu tenho aqui um capital aqui de R$ 1.000, tá? Esse capital, então, ó, eu tenho um capital aqui de 1.000, eu tenho uma taxa aqui de 10%, para ficar fácil nossos cálculos, e eu tenho aqui um período, ó, um N. Peraí, aqui, ó, pessoal, é 10% ao mês, tá ok? E eu tenho aqui o meu N de meio mês, tá ok? Então veja, então o meu N, o meu período, ele está menor do que o tempo expresso na taxa de juros, tá? O mês, e eu tenho aqui 0,5 de mês, eu tenho meio mês aqui, tá? Então tá menor. Então se eu pegar esse cálculo aqui, ó, e fizer assim, ó, elevado a meio, e se eu fizer 1.000 elevado vezes 1 mais 0,1 vezes meio, esse montante aqui, ó, vai ser maior do que esse montante aqui. Então veja, se eu fizer essa continha aqui, eu vou ter o que, pessoal? Eu vou ter 1,1 elevado a meio, eu vou ter 1,048 vezes 1.000, vou ter 1.048. Então aqui eu vou ter um montante final de 1.048,80 centavos. Ao passo, se eu fizer assim, então eu tenho lá, ó, 10% vezes meio
mais 1 então 10% vezes meio vezes 1000, eu vou ter aqui um montante de R$1.050. Então veja, então o juro simples, quando o período ele for menor, ele for uma fração do tempo da taxa, o juro simples dá um valor maior, tá ok? Então por isso que a convenção linear aqui, ela é utilizada, né, também nesses aqui, porque você vai ter um rendimento maior, tá ok? Tudo bem? Tá, aqui tem um outro exemplo aqui. E nós vamos terminando a nossa aula por aqui, pessoal. Até a próxima.